Seja bem-vindo ao canal Guerreiros Mundo Bélico. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e clique em todas. As relações sino-americanas estão mais carregadas de perigos do que em qualquer momento desde o encontro de Nixon com Mao em 1972 em Pequim, seguido pela normalização formal das relações por Jimmy Carter e Deng Xiaoping em 1979. A crescente desconfiança e a fricção definem as relações bilaterais hoje por causa do objetivo de Washington de minar a proeminência política, econômica, industrial, tecnológica e militar da China no cenário mundial. O diretor do Gabinete de Comércio e Política de Fabricação de Trump, Peter Navarro, disse anteriormente: "Nós estamos em guerra com a China." De acordo com seu secretário de guerra, Mark Esper, o Pentágono está preparado para a China, acrescentando: "Pequim tem como objetivo nos deslocar, certamente da região e de preferência no cenário global, se não acordarmos para o desafio de longo prazo e a possível ameaça que a China nos apresenta, podemos nos encontrar vivendo em um mundo diferente daquele em que queremos viver." Pompeu chamou a China de ameaça central de nossos tempos, jurando a dureza do ZEUA para conter sua crescente proeminência, uma ameaça aos objetivos hegemônicos de Washington. Em resposta à pressão do regime de Trump, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Alemanha, Japão, Noruega e Suécia, junto com membros de direita do Parlamento da União Europeia, concordaram em se juntar a uma aliança anti-China liderada pelo ZEUA. De acordo com o secretário de Estado adjunto Stephen Biegun, o regime de Trump busca uma aliança semelhante à da OTAN de nações do Indo-Pacífico para combater a China, acrescentando: "A região carece de estruturas multilaterais fortes. Não tem nada da força da OTAN ou da União Europeia. As instituições mais fortes na Ásia muitas vezes não são, eu acho, não inclusivas o suficiente e então certamente há um convite lá em algum ponto para formalizar uma estrutura como esta." A OTAN, dominada pelo ZEUA, começou modestamente em abril de 1949 com 12 membros fundadores. Hoje tem 30 com objetivos de longo prazo de expandir a aliança mundial para servir os interesses imperiais do ZEUA. Enquanto existir, a paz e a estabilidade mundiais permanecerão inatingíveis. O risco de uma guerra global com armas nucleares assombrará a humanidade em uma época em que os únicos inimigos de Washington são inventados. Nenhum existe realmente. China, Rússia, Irã e outros países independentes soberanos na lista de alvos do ZEUA para mudança de regime buscam relações de cooperação com outros países, sem confronto com nenhum. Seus gastos militares são uma pequena fração do que Washington gasta com a militarização e a beligerância globais. A OTAN sempre tratou do ataque, não da defesa, principalmente desde que a União Soviética foi dissolvida há quase 30 anos. Enquanto a aliança existir e se expandir, um estado de guerra permanente ameaçará a humanidade. Na semana passada, o conselheiro de Segurança Nacional do regime de Trump, Robert O'Brien, prometeu desafiar a China em sua parte do mundo, dizendo: "Os Estados Unidos não vão recuar de seus princípios de longa data de que os oceanos e as águas internacionais do mundo devem ser livres para navegação, e o mesmo com o espaço e os direitos aéreos no espaço aéreo internacional." Ele acrescentou que as reuniões dos chamados países Quad, Japão, Austrália e Índia estão planejadas em setembro e outubro para combater a China. Pompeu e O'Brien pretendem alistar outras nações do Indo-Pacífico para se aliarem ao ZEUA contra a China, uma política que certamente aumentará as tensões regionais ainda mais. De acordo com o Nikkei Asian Review, uma maneira mais inteligente de a Ásia avançar. Seria evitar conflitos ideológicos, aceitar as realidades da região, deixar de lado ou resolver disputas de soberania e se concentrar nas questões difíceis de desenvolvimento econômico para as quais a região tem um bom histórico, adicionando: "Essa abordagem é necessária porque as tentativas anteriores de forjar uma estrutura estratégica comum da Ásia Ocidental tiveram pouco sucesso." A Organização do Tratado do Sudeste Asiático, SEATO, formada em 1954, foi dissolvida em 1977. Desde então, não houve nenhuma aliança militar asiática multinacional, o que Washington quer restabelecido para servir aos seus interesses imperiais regionais. As tentativas anteriores de incluir a Índia em uma aliança pró-Ásia Ocidental falharam. Os ZEUA são um parceiro não confiável devido ao seu militarismo global e beligerância às custas das relações cooperativas entre a comunidade mundial de nações que beneficiam mutuamente a todos. A noção de Washington de um Indo-Pacífico livre e aberto tem tudo a ver com seu objetivo de dominar a região. Na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, deste ano,
O ex-primeiro-ministro de Singapura Lee Hsien Loong advertiu que nós não queremos acabar com a formação de blocos rivais ou que os países tenham que tomar um lado ou outro. As nações asiáticas devem trabalhar em cooperação com outras em todo o mundo, sem confrontação, no interesse da paz regional e mundial. Também é do interesse deles que o Indo-Pacífico seja liderado pela Ásia, não dominado por uma potência não regional. Separadamente, um navio de guerra do Pentágono navegou provocativamente através do Estreito de Taiwan de 112 milhas de largura pela segunda vez em 2 semanas, desafiando o acordo sino-americano sobre o princípio de uma China, o que levou seu Ministério das Relações Exteriores a expressar profundas preocupações ao lado do ZEUA, adicionando: a questão de Taiwan é a questão mais sensível e importante entre a China e o ZEUA. Exortamos o ZEUA a respeitar o princípio de uma só China e os 3 comunicados conjuntos, a serem prudentes e agirem de forma adequada em relação a Taiwan para que não prejudique as relações China.U.A. e a paz e estabilidade na região do Estreito de Taiwan. Advertimos severamente as partes relacionadas que qualquer declaração e ato que sabote o princípio de uma só China e cause problemas no Estreito de Taiwan não se adequa aos interesses fundamentais da China e dos Estados Unidos, e prejudica o bem-estar dos compatriotas de ambos os lados do Estreito de Taiwan, pois representa uma ameaça real para a paz e a estabilidade na região, o que é muito perigoso. Pequim rejeita uma declaração do Pentágono, dizendo que o trânsito de seus navios de guerra pelo Estreito de Taiwan demonstra o compromisso dos Estados Unidos com um Indo-Pacífico livre e aberto, acrescentando: a Marinha do ZEUA continuará a voar, navegar e operar em qualquer lugar em águas internacionais e no espaço aéreo. Na semana passada, em acordo com a China, o presidente taiwanês Tsai Ing-wen alertou sobre o risco de conflito acidental devido ao aumento das atividades militares regionais. De acordo com o especialista militar chinês Sun Zhongping, o trânsito provocativo do Estreito de Taiwan por navios de guerra do ZEUA representa uma ameaça real para Pequim. Há o risco de possíveis colisões com navios de guerra chineses que monitoram suas águas ou de um incidente que resulte em confronto. Junto com seus navios, os satélites PLA, radares, aeronaves, drones de reconhecimento e aviões de guerra monitoram os movimentos das forças militares regionais do ZEUA perto do território chinês. Se ocorrer invasão de suas águas ou espaço aéreo, uma resposta defensiva segue para conter a intrusão. O conselheiro da Associação de Controle de Armas e Desarmamento da China, Xu Guangwu, observou que as atividades militares provocativas do ZEUA no mar da China Meridional e no Estreito de Taiwan ajudam o PLA a se preparar para o combate, tratando as intrusões como inimigos simulados. Um porta-voz do ALP explicou que suas forças estão em alerta máximo para defender a soberania chinesa e a integridade territorial contra as ameaças representadas pela presença regional do Pentágono. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho e clique em todas. Canal